João escreveu o livro de Apocalipse como uma testemunha de Cristo. Ele é chamado para sustentar o testemunho de Jesus. O apóstolo, ao escrever o livro de Apocalipse, está se direcionando de maneira específica às 7 igrejas da Ásia, e João escreve como um pastor, até mesmo porque João foi bispo da igreja de Éfeso. João escreve com uma abordagem, um coração pastoral. Ele escreve como alguém que ama as suas ovelhas. É muito importante entender isso, porque, por vezes, podemos cair no perigo de pensar que João está escrevendo a estranhos. Mas não, João conhece esses irmãos, principalmente a igreja de Éfeso, que são seus irmãos em Cristo. E ao escrever, João é cheio de ternura, ele se coloca junto com os seus irmãos. Nós não vemos João se excluindo das tribulações, nós não vemos João se afastando dos demais irmãos que são chamados a sustentar o testemunho de Cristo até a morte. João não diz, olha, sustentem aí o testemunho, eu sou apóstolo, agora é com vocês. Não, João se coloca juntamente com seus irmãos, e é da maneira como ele se apresenta logo no versículo de número 9. Ele diz, João, vosso irmão e companheiro. A expressão irmão confirma que João se via como parte da família de Cristo. E aqueles irmãos também, como nós também somos parte da família de Cristo, família esta que Jesus já se apresentou já na abertura da carta, na saudação. O primogênito dos mortos, aquele que tem primazia sobre a casa, primazia sobre toda a descendência. Então João se vê como parte dessa família, João se vê como nosso irmão também, irmão, companheiro. Mas como? Companheiro no sentido de ser coparticipante, aquele que está junto, tem o sentido de compartilhar uma determinada realidade, uma determinada situação. João, quando se coloca como companheiro, é interessante que a palavra grega tem esse sentido de coparticipante, é a palavra synkoinonós, cuja raiz grega é koinonia, e koinonia é uma palavra muito conhecida, nós sabemos o que isso significa, ela tem um sentido de comunhão. A comunhão que nós temos em Jesus deve ser expressa uns com os outros, mas ela não se resume apenas a uma mera relação ou união institucional. A comunhão não se resume apenas a alguns momentos em que sentamos para comer juntos. João entende que essa comunhão nos conduzirá a um sentido mais profundo, a entender o que significa de fato koinonia. A comunhão que nós temos uns com os outros em Cristo deve nos tornar coparticipantes nas tribulações, no reino e na perseverança. Se a nossa koinonia não nos leva a nos tornarmos coparticipantes, ou seja, participarmos juntos na tribulação, há uma deformação no nosso entendimento de koinonia, no nosso entendimento de comunhão. E veja como que João, ele não se retira da tribulação. O apóstolo está exilado na ilha de Patmos. E por que ele está lá? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está em uma ilha exilado. Há um historiador do século IV, Eusébio de Cesareia. Ele escreveu uma obra muito importante para a história da igreja, que se chama História Eclesiástica. E Eusébio de Cesareia afirma que neste tempo, eu estou fazendo aqui uma citação de Eusébio de Cesareia, que neste tempo, e ele está se referindo ao período do governo de Domiciano, nesse tempo, o apóstolo e evangelista João, que ainda vivia, foi condenado a habitar a ilha de Patmos por ter dado testemunho do verbo de Deus. Isso é um relato desse historiador. Alguns estudiosos dizem que João estava isolado nessa ilha, outros já consideram que haviam habitantes na ilha de Patmos, mas o fato é que João foi levado, foi enviado para Patmos como exilado. Ele está ali por causa do testemunho de Jesus. A tribulação cuja qual João era coparticipante com os seus irmãos, com as demais igrejas, com as igrejas da Ásia Menor, incluía aprisionamentos. Ele está escrevendo para irmãos que estão sofrendo castigos, calúnias, por amarem a Jesus, perdas de posse, ameaças judiciais e até o martírio. Porque nós já falamos aqui que muitos estavam sendo martirizados, jogados aos leões, sendo queimados vivos por amar a Jesus. E João entende que a única resposta adequada para
essa situação, frente às adversidades, está no texto. Nós precisamos ser coparticipantes na tribulação, mas também na perseverança. Entenda que a verticalidade de nossa fidelidade ao Senhor será evidenciada na horizontalidade da perseverança. Deixe eu explicar isso. Nós dizemos que somos fiéis ao Senhor, e isso é uma relação vertical. É como nós nos relacionamos com Deus. Mas onde isso é evidenciado? No dia a dia. E principalmente em meio aos sofrimentos. Você quer verificar a fidelidade de alguém? Verifique no momento em que a fé dessa pessoa for provada, em que ele for testado por amar a Jesus. Então, a verticalidade da nossa fidelidade será evidenciada no horizontal, na maneira como nós vivemos. E João se vê, se coloca, ele não se exclui. Porque eu sou apóstolo. Não. Irmãos, eu sou coparticipante com vocês das tribulações, mas também na perseverança. Em meio ao sofrimento, tribulações no tempo presente, permaneceremos firmes até o fim. E a causa desse atrito, dessa tribulação, é porque nós estamos entre céus e terra. E por isso João coloca esse elemento onde ele não exclui a coparticipação. Eu sou coparticipante com vocês nas tribulações, mas também na perseverança e no reino. Essa é a causa do atrito. Nós carregamos o testemunho de Jesus, e isso provocará atrito. É esperado que o reino de Deus e a presente era maligna estejam em atritos. Não podemos pensar que nós estamos caminhando e a nossa vida será tranquila. O fato de amarmos Jesus provocará esse tipo de atrito. O reino é o irromper do domínio de Deus que já foi estabelecido no ministério messiânico de Jesus. Na cruz foi inaugurado. Nós fomos alcançados por essa obra. O que isso significa? É que nós precisamos estar conscientes que o reino de Deus já chegou, mas estamos entre céus e terra. E nesse mundo nós enfrentaremos tribulações, porque este mundo não ama a Deus. Este mundo, esta era maligna, está em oposição ao reino de Deus. E nós precisamos estar conscientes disso. Esse domínio já foi inaugurado. Nós antes éramos trevas, mas agora somos luz. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de maneira muito apropriada. Portanto, vivam como filhos da luz. Esse domínio que já foi inaugurado na cruz, ele ainda será estabelecido de modo completo. Ainda será estabelecido de modo consumado. Quando? Apenas na vinda do Senhor. Enquanto esse dia não chega, a comunhão que temos uns com os outros, a koinonia, é um aspecto do reino de Deus presente, mas que também provocará atritos nessa era maligna. Então João não se exclui, ele se coloca como parte nas tribulações, na perseverança e no reino. A palavra aplicada a nós é: perseverem em meio às tribulações, porque assim os apóstolos caminharam. Nós caminhamos sobre o fundamento dos apóstolos. O nosso evangelho não é outro evangelho. Nós carregamos a mesma palavra, é a mesma verdade, é um só evangelho, um só Senhor. E se carregamos esse evangelho, o atrito que foi gerado no século I também será gerado no século XXI. Nós não podemos nos abster dessa realidade. Mas em meio às tribulações, nós perseveraremos no reino até o fim. Ele já foi inaugurado. Jesus já triunfou na cruz do Calvário. Então João escreve, no verso de número 10, ele prossegue: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Nós vemos alguns exemplos no Novo Testamento também de experiências semelhantes a essa. João se encontra em espírito. Por exemplo, quando nós abrimos nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 10, os versos 10 a 12, nos mostra quando Pedro viu um grande lençol que descia do céu, e sobre este lençol haviam animais impuros, e Pedro recebe a ordem para comer esses animais. É um texto muito conhecido, nós já lemos esse texto algumas vezes, mas eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que está nesse trecho. O verso de número 10 diz: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida,
sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. A palavra que eu quero destacar aqui é êxtase. João se encontra em espírito na ilha de Patmos. Pedro também tem uma visão espiritual, um êxtase espiritual. Veja que Pedro está consciente de onde ele está, mas algo se abre no mundo espiritual para que Pedro pudesse contemplar. Isso também não é exclusivo a Pedro. Nós também vemos Paulo tendo uma experiência muito intensa. Eu me refiro ao texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 2. Paulo fala ali, na terceira pessoa, se referindo a si mesmo, mas de alguém que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele tem uma visão espiritual. A experiência dele foi tão intensa que no texto diz que Paulo não conseguia afirmar se essa experiência havia sido no corpo ou fora do corpo. Ele diz: Deus sabe, eu não consigo discernir de tão profunda e intensa que havia sido aquela experiência. Então, eu estou mostrando a vocês que o que João experimentou na ilha de Patmos não é uma experiência única ou algo que nunca aconteceu antes, mas os apóstolos experimentaram esse tipo de êxtase profético. E o que é esse êxtase? O que é essa visão? Isso pode ser entendido quando alguém é transportado como se estivesse fora de si. Mas ele está ali. Mas espiritualmente é arrebatado. E é arrebatado nessa condição, apesar de estar acordado. Ele está ali, ele está acordado, mas a experiência espiritual faz com que a sua mente seja apartada de todos os objetos que estão ali ao seu derredor. E então ele tem a sua atenção inteiramente fixada nas coisas que são divinas, espirituais, que ele pode ou não estar vendo com os seus olhos naturais, mas pelo fato dele estar ali e ser levado a esse lugar em espírito, as formas, as imagens realmente existem. Ele não está vendo algo da sua imaginação. Deus, de fato, está lhe mostrando algo. E é assim que surge a percepção de uma visão profética, de contemplar com seus olhos e ouvidos as realidades que são mostradas por Deus. Então João está tendo essa percepção. Isso é muito importante, porque nós sempre temos essa dúvida. Como que João teve essa experiência? Ele foi fisicamente e ele foi apenas num êxtase profético, apenas espiritualmente? Entenda que a visão profética faz com que João realmente veja as realidades divinas, as realidades celestiais. Não há como afirmar, da mesma maneira como Paulo, se João foi levado corporeamente. Mas o que ele afirma é que, de tão intensa que foi a experiência, ele se vê arrebatado. Ele está lá. E isso é inegável. Então João tem essa experiência, um êxtase profético. E isso é tão importante sondarmos e entendermos, porque a visão está apenas começando. E no caso de João, ele parece estar consciente ao receber a mensagem e contemplar as visões que estão sendo apresentadas a ele. As realidades espirituais são discernidas no Espírito. E isso talvez seja decisivo. O Espírito Santo é a fonte da inspiração profética. O Espírito Santo é a fonte da revelação. Mas essa mensagem é comunicada a nós no campo do Espírito. Quando Deus fala conosco, Ele está falando no campo do Espírito. Deus está falando aqui aos nossos corações. Mas quando Ele fala ao nosso espírito. Então João tem consciência de onde ele está geograficamente. Ele sabe que ele está em Patmos. João está consciente deste mundo, mas ao mesmo tempo ele sabe que o que ele está contemplando é sobrenatural, é espiritual. É essa relação entre céus e terra. Por isso que ao ler o livro de Apocalipse somos completamente desafiados, porque nós somos levados a um lugar onde a nossa mente natural chega a um limite, e então a adoração e a fé prosseguem. João está contemplando as realidades celestiais, mas consciente de estar na ilha de Patmos. E ele não está só consciente geograficamente,
ele também está consciente cronologicamente, porque ele diz que ele se achou em espírito no dia do Senhor. E aqui é algo interessante, porque uma leitura rápida pode provocar essa dúvida. João está dizendo que ele está no dia do Senhor escatológico, ele está no grande dia, até porque o livro de Apocalipse mostra isso. Os sorrisos de alguns me mostram que essa pergunta de fato faz sentido. Mas alguns caem numa dificuldade, eu acho que é uma confusão, quando pensam que João está se referindo ao dia escatológico do Senhor. Eu sei que isso é difícil porque só conseguimos ter essa diferenciação no texto em grego. João está se referindo ao dia do Senhor, mas a um dia de domingo. E aí você fala assim, mas Zeca, da onde você está tirando isso? João, quando escreve o texto em grego, traz enté kyriaké remera. Isso é um adjetivo. Remera é dia e kyriaké é um adjetivo, ou seja, é um dia concernente ao Senhor, um dia concernente às coisas do Senhor. Se ele estivesse se referindo à vinda do Senhor, ao dia escatológico do Senhor, ele usaria outro termo. Por exemplo, quando a gente abre 1 Coríntios 5:5, Paulo está falando sobre o dia escatológico do Senhor, e vocês vão perceber isso. 1 Coríntios 5:5. Eu não vou ler o contexto, porque eu só quero ressaltar essa expressão, o dia do Senhor. Diz assim, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aqui há uma expressão em colchetes na minha versão, do Senhor Jesus. O texto em grego aqui é enté remera tu kyrio, ou seja, essa expressão é uma expressão técnica para o dia escatológico do Senhor. Tem aqui uma expressão que é possessiva, diferente de um adjetivo. E se você olhar aí na tua versão, talvez isso seja uma observação que alguns tradutores fazem para que sejamos capazes de diferenciar. O dia do Senhor na tua Bíblia aí deve estar com D maiúsculo. Pelo menos na minha versão, Ara está. Agora, volte a Apocalipse, capítulo 1, o verso de número 10, e perceba se o dia está escrito com D maiúsculo ou com D minúsculo. Na minha versão, D minúsculo. Então, os tradutores tiveram esse cuidado para diferenciar o dia, o grande dia, com D maiúsculo, do que João está dizendo aqui, o dia do Senhor, que é um dia concernente ao Senhor, das coisas concernentes ao Senhor. Nesse período, se João escreveu aproximadamente em 96 depois de Cristo, a igreja já tinha a prática de se reunir para adorar ao Senhor os domingos. Inicialmente, a igreja se reunia aos sábados, e isso como uma herança dos judeus, que se reuniam aos sábados na sinagoga. Mas alguns eventos foram decisivos para essa mudança. Que eventos? O domingo da ressurreição. O dia da ressurreição foi um evento que marcou a história da igreja. E não somente isso. Nós sabemos que o dia de Pentecostes também aconteceu num dia de domingo. Por quê? O dia de Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. E se você fizer a conta no teu calendário, pode chegar em casa e contar 50 dias depois da Páscoa. Cai num domingo. Eventos que marcaram a história da igreja. Porque em Pentecostes, o derramamento do Espírito foi um evento onde a igreja foi habilitada, os apóstolos foram cheios do Espírito. O primeiro sermão de Pedro, o sermão em que 3.000 almas se converteram ao Senhor. Eventos como esses marcaram e foram decisivos para essa transição, além da perseguição que a igreja estava sofrendo, porque havia uma oposição judaica. Então, aos poucos, a igreja foi migrando do sábado para o domingo. E essa diferenciação aconteceu no decorrer do tempo. Só se consolidou de fato a partir do século II, mas já no século I nós encontramos evidências que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Um texto que nos mostra isso, 1 Coríntios capítulo 16. Paulo diz que as ofertas seriam enviadas aos necessitados da Judéia. Ele está promovendo uma coleta de ofertas. E quando ele recomenda aos coríntios a coleta dessas ofertas,
1 Coríntios, capítulo 16, verso de número 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Quando? No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Provavelmente, isso está apontando para um dia em que a igreja estivesse reunida para adorar ao Senhor. Então, quando João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, ele está dizendo, eu estou consciente, cronologicamente, de que dia era. Era domingo. E naquele lugar e naquele dia, ele ouve grande voz, como de trombeta. No Antigo Testamento, as trombetas eram instrumentos utilizados para reunir o povo em ocasiões especiais, ocasiões específicas, ocasiões em que o povo precisava ser alertado a respeito da proximidade de alguns inimigos. Então, quando inimigos estavam se aproximando, trombetas eram tocadas. Mas não só isso, também para celebrar ocasiões especiais. Quando a arca estava sendo trazida para Jerusalém, esse traslado da arca foi marcado por toques de trombetas. Nós estudamos aqui o livro de Levítico e falamos aqui que o ano do jubileu era um ano anunciado com trombetas. Nós estudamos aqui, Levítico 25, verso número 9. Principalmente, eu faço questão de ressaltar isso, era uma ocasião muito específica e especial, porque o ano do jubileu era um ano de favor, um ano em que aqueles que tinham dívidas teriam as suas dívidas perdoadas, os escravos eram libertos, era um ano de libertação, e esse ano de favor traz uma sombra, um vislumbre profético da obra de Cristo Jesus, porque quando Jesus declara Isaías 61, lá em Lucas 4, ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ele havia sido ungido. Jesus foi ungido para pregar boas novas, evangelizar os pobres, aqueles que estavam cativos, mas também para apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é algo decisivo. Veja como que a obra de Cristo Jesus é uma obra de libertação, uma obra de restauração, uma obra de redenção. No Novo Testamento, nós não vamos ver as trombetas sendo usadas com esse tipo de finalidade específica, no sentido de celebrações, no sentido de alertas contra inimigos, mas nós vemos que no Novo Testamento, a imagem das trombetas ganha um sentido quase que exclusivamente escatológico. Então, quando você fala de trombetas no Novo Testamento, nós estamos falando do dia do Senhor. Então, João se acha em espírito na ilha de Patmos, num dia de domingo, mas a voz que fala com ele é uma voz de trombeta. E quando eu digo que essas trombetas no Novo Testamento têm esse caráter escatológico, isso é reforçado nos ensinos de Jesus e nos apóstolos. Se abrirmos, por exemplo, Mateus, capítulo número 24, eu estou falando do sermão profético, o pequeno Apocalipse contido em Mateus. Jesus fala sobre o grande dia. Mateus 24, verso de número 31. Veja o que o texto diz. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o toque de trombeta no Novo Testamento sempre está associado a esse dia. E os apóstolos entenderam isso. Por exemplo, 1 Coríntios 15, verso 52. Olha o que o texto diz. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o entendimento de trombetas no Novo Testamento aponta para o dia do Senhor. E aí, sem ver quem está falando, João ouve. A frase que João ouve, João ainda não sabe quem está falando com ele, ele apenas está ouvindo. E a frase que ele ouve é: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Essa palavra marca o início da revelação do Apocalipse. A partir desse momento,
João recebe a liberação da inspiração para escrever e uma ordem que vem do próprio Deus de envio dessa mensagem. Para quem? As 7 igrejas da Ásia, que são mencionadas pelos seus nomes aqui no texto de Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No nosso primeiro encontro, eu fiz uma observação e eu gostaria que vocês guardassem isso. O livro de Apocalipse é um livro de literatura apocalíptica. Esse gênero tem certa estima pelo símbolo dos números. Então, quando nós falamos de 7 igrejas, esse número 7 fornece um sentido simbólico de completude, de perfeição. Ao escolher essas 7 igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ele não está se referindo apenas a essas 7 igrejas. O número, o sentido de completude aponta para todas as demais comunidades de fé, não só do século I, mas de todos os tempos. Ou seja, a ordem para João escrever o livro de Apocalipse não é somente sobre aquelas 7 igrejas, mas também é sobre as nossas vidas aqui. João estava prestes a receber a visão do Cristo glorificado, e essa mensagem precisava chegar até nós. Veja que esse livro foi preservado. Essa mensagem também deve falar aos nossos corações. Então João está escrevendo. Ele escreve de maneira específica para aquelas 7 igrejas, mas de modo simbólico. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas de todas as épocas. E aí em Apocalipse 1, no verso de número 12, João decide se voltar para ver quem está falando com ele. Porque até então ele só ouviu a voz, uma voz como o som de trombeta. Mas o verso 12 diz: então voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. É nesse momento em que João agora se volta. Deve ter sido um momento emocionante. Pare para pensar, João é o discípulo a quem o mestre amava. É assim que ele se identifica no seu próprio evangelho. João se via como alguém amado por Cristo. Ele não ousa escrever o seu nome no evangelho de João. Ele diz: eu sou o discípulo amado. Não que ele fosse mais amado do que os outros discípulos, mas porque João permitiu a sua identidade ser definida pelo amor de Cristo. Só que agora, João veria Jesus como nunca antes. João estava prestes a receber uma revelação do Cristo glorificado. Só que quando ele olha, ele não vê o Cristo. A primeira coisa que ele vê são os 7 candeeiros de ouro. Na NVI, 7 candelabros de ouro. E nós não devemos perder tempo aqui no que significa esses 7 candeeiros. Por quê? Porque o próprio livro de Apocalipse se explica. Lembram dessa chave hermenêutica de interpretação? Alguns símbolos serão interpretados baseados no Antigo Testamento. Outros na cultura do século I, mas alguns são explicados no próprio livro. Quando você olha o verso de número 20, Apocalipse 1:20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, eu já vou para o final do versículo. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Sabe, quando nós lembramos dos ensinos de Jesus, lá no Sermão do Monte, Jesus diz aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E ele diz que uma candeia não deve ser escondida debaixo da mesa, mas que a candeia deve ser posicionada de modo que a casa inteira seja iluminada. Nós, como discípulos de Cristo, discípulos que sustentam o testemunho de Cristo, o testemunho de Jesus, nós somos os luzeiros do Senhor nesse mundo caído, nesse mundo em trevas, nesse mundo cheio de hostilidades. Antes nós estávamos em trevas, mas agora somos luz do Senhor. E isso traz uma responsabilidade que devemos abraçar. Veja que João olha e ele vê os 7 candeeiros. Nós somos esses candeeiros que estão acesos, mas aqui nós vemos que há alguém no meio dos 7 candeeiros. Nós não estamos sozinhos aqui, nós não fomos chamados brilhem e se virem para brilhar, não. Há um recurso sobrenatural para que essa luz continue resplandecendo. E que recurso é esse? A própria presença do Cristo entre nós.
É isso que ele vê, porque no meio dos 7 candeeiros, aí, se você voltar para Apocalipse 1, no verso de número 13, ele diz: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aqui nós sabemos e descobrimos quem acendeu os candeeiros. Se você é luz, se tem fogo aí, é porque o Cristo acendeu esses candeeiros. E a imagem aqui é sacerdotal, porque nós vemos que os candeeiros apontam para o tabernáculo. Jesus é aquele que zela por cada um dos candeeiros. O nosso Jesus não é um Senhor ausente, ele não é apático, ele não está distante de nós em meio às tribulações. É por isso que João diz: irmãos, eu sou co-participante com vocês na tribulação e na perseverança. Ele está dizendo: tem chama acesa, porque nós não temos um Senhor ausente. Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Isso é Apocalipse. Ele está presente conosco em todo o tempo. Ele está sensível ao que nós estamos sofrendo. Ele está sensível às tribulações. Ver Jesus no meio dos candeeiros comunica a nós proximidade. Cristo está nos sustentando em meio às provações e perseguições. E quando eu digo que a imagem é sacerdotal, é que a responsabilidade de um sumo sacerdote no Antigo Testamento era zelar pela luz dos candeeiros. Nós estudamos aqui Levítico. Se você abrir a tua Bíblia em Levítico, capítulo número 24, dos versos 1 a 4, nós encontramos informações a respeito do azeite para o candelabro. O verso 1 diz: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Veja isso, olhe o detalhe do texto. Arão. Quem era Arão? O primeiro sumo sacerdote. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. A função de manter o candeeiro aceso pertencia ao sumo sacerdote. Agora João vê Jesus no meio dos candeeiros. E se nós fizermos aqui um paralelo com Hebreus 7:26, nós sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. É Ele que está zelando pelos candeeiros de ouro. É Ele que está intercedendo por nós agora. Ele está cuidando de você, para que a obra que foi iniciada seja completa, seja aperfeiçoada dia após dia, até o dia, e aqui dia com D maiúsculo, até o dia do Senhor. O cuidado com o candelabro no Antigo Testamento era feito a partir da manutenção de azeite. Esse era o combustível que garantiria a continuidade das chamas, dia e noite, noite e dia. E é interessante que um profeta no Antigo Testamento contemplou esse candelabro. Como nós ainda estamos no Antigo Testamento, ele está vendo isso da perspectiva de Arão. Mas nós sabemos que todo o Antigo Testamento está apontando para as realidades do Novo Testamento, como sombras das realidades que ainda viriam a ser manifestas em Cristo Jesus. Quando você abre a tua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 4, o verso de número 2, veja a visão do profeta. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então o profeta contempla um candelabro, 7 lâmpadas e um vaso de azeite. E a interpretação disso é dada ao profeta no verso número 6, porque ele não sabia o que aquilo significava. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel,
não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o modo como somos mantidos incendiados pelo sumo sacerdote. Não é por força. O nosso coração não será incendiado por violência. Não é sobre a nossa capacidade, mas será pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, como nós já falamos aqui, o Espírito que conhece e sonda todas as coisas, o Espírito que já foi outorgado a nós, que nós já recebemos, o Espírito que derrama a revelação do amor, porque se você sabe que você é amado pelo Senhor, isso é o Espírito Santo que comunica a revelação do amor aos nossos corações. Se hoje nós clamamos, Abba, Pai, é o Espírito de adoção, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem clama a nós, é Ele quem diz, vocês são filhos de Deus. E então, recebendo o Espírito de adoção, nós clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito do Filho. É esse Espírito que nos manterá acesos frente às tribulações. João não está dizendo, perseverem na tribulação pela força do próprio braço. Não será por força, mas será pelo Espírito de Deus. Venha o que vier, haja o que houver, nós sabemos que se o Espírito do Senhor estiver conosco, nós manteremos a chama acesa. E o que é mais lindo é que é o próprio Cristo que está entre os candeeiros, fazendo a manutenção. É Ele quem está cuidando de nós aqui nessa noite. Você acha que o Cristo, o nosso sumo sacerdote, falhará em sua missão, em zelar pelos candeeiros? Ele falhará em zelar pela tua vida? Então o que nós devemos fazer? Se lance, confie nele, perca sua vida por amor a ele, porque todos que perderem a sua vida por amor a ele, verdadeiramente a encontrarão. Verdadeiramente a encontrarão. Esse que está no meio dos 7 candeeiros é semelhante a filho de homem. Essa expressão é uma expressão alimentada, nutrida pelo Antigo Testamento. Então nós precisamos dessa chave. Que imagem é essa? Qual profeta nos dá mais entendimento a respeito dessa imagem? O filho de homem. Daniel capítulo 7, dos versos 13 a 14. Daniel vê que o filho do homem recebe do ancião de dias domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Vamos ler esse texto. Daniel, capítulo 7, versos 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. É daqui, é essa a imagem. É o mesmo filho do homem que João está vendo. Em Daniel ainda é só um vislumbre, é apenas uma expectativa, virá alguém. Esse dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Isso foi dado ao nosso Senhor. Ele conquistou na cruz do Calvário. Mas foi-lhe dado para quê? Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Essa palavra está se cumprindo sobre nós aqui nessa noite. Nós fomos alcançados pela obra do Filho do Homem. O seu domínio é domínio eterno. Ele reinará para sempre. As tribulações são breves e momentâneas, mas o seu reino é um reino eterno. Sabe, em Daniel, o profeta descobre que esse reino jamais será destruído, e essa era a expectativa dos judeus a respeito do Messias. Um libertador atrelado a alguém semelhante ao Filho do Homem. E aí Jesus quer nos trazer clareza a respeito de quem é esse Filho do Homem, porque Jesus é o Filho do Homem, mas a expectativa messiânica dos judeus estava distorcida, até porque houve aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Onde não há profecia, o povo se corrompe. A expectativa messiânica se corrompeu. Eles esperavam um guerreiro, eles esperavam um rei que se assentasse no trono, eles esperavam um Messias que dominasse o templo, que impusesse à força o judaísmo. Eles esperavam outro Messias, mas Jesus quer apresentar o Filho do Homem. Em Mateus, capítulo de número 25, Jesus fala da vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 25, verso de número 31, ele diz: quando vier o Filho do Homem,
na majestade e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Veja que Jesus está consciente de quando será o momento em que ele se assentará no trono da majestade. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mas uma análise completa dos ensinos de Jesus nos mostra que o Filho do Homem precisava ser crucificado. E ele disse isso para os seus discípulos. Se você ainda em Mateus 26, verso de número 2, ler o texto, perceba: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui Jesus está ajustando a expectativa, porque os judeus olhavam para Daniel e esperavam: vem o Messias e o seu reino será eterno, jamais será destruído. E Jesus diz: sim, naquele dia, no ressoar da trombeta, o Filho do Homem virá, ele julgará, mas antes é necessário que o Filho do Homem seja crucificado. Veja como que a expectativa precisava ser remodelada. E os discípulos tiveram muita dificuldade de entender isso, tá? Não foi fácil para os discípulos entenderem. Uma evidência dessa dificuldade está no modo como os discípulos que estavam no caminho de Emaús se comportavam. Eles estavam tristes, porque eles não foram capazes de perceber que era necessário que o Messias fosse crucificado. Só que agora João não veria o Cristo humilhado. Em Apocalipse, João não veria o Cristo crucificado. A descrição teológica que Paulo faz de Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assume forma de servo, até a morte, morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou. E lhe deu um nome que está sobre todo nome. Essa descrição teológica está posta diante dos olhos de João. Ele veria aquele que o Pai exaltou. Agora João contemplaria a glória do Cordeiro de Deus. E qual é a primeira coisa que ele descreve? As suas vestes. Uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Eu usei aqui a versão da NVI. Jesus é visto como aquele que está no meio dos candeeiros, certo? Essa perspectiva aponta para um cenário sacerdotal. Essas vestes podem retratar a imagem de Jesus como um sumo sacerdote. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha vestes compostas com túnicas, mitras e cintos. E Jesus é aquele que cuida dos candeeiros. E como ele cuida? Corrigindo, exortando. E nós vamos ver isso em Apocalipse 2 e 3. Alguns, quando olham para essas vestes e veem esse cinto de ouro, pensam que essa imagem pode ser uma imagem de soberania, porque o cinto está à altura do peito, e isso era comum à aristocracia do século I. Mas acho que as imagens podem estar se misturando, até porque o cenário é um cenário sacerdotal. É Jesus no meio dos candeeiros. O desafio para nós aqui é manter o foco no todo. Não ficar olhando apenas para uma parte, mas olhar para Jesus como um todo. E eu vejo que há outra passagem no Antigo Testamento que pode nos ajudar a entender essa figura, esse pano de fundo. Daniel também recebeu uma resposta ao seu jejum e quebrantamento com uma visita misteriosa. Quando você abre Daniel capítulo 10, o texto é conhecido porque é o contexto do jejum de Daniel. Ele havia pranteado, se humilhado por 21 dias e agora ele recebe uma visita. Daniel capítulo 10, verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo. Agora veja isso. O seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Você pode perceber a semelhança da visão? Ali Daniel estava em um lugar de quebrantamento, ele havia entrado no lugar de oração. Por quê? Porque ele estava dentro do cativeiro, era uma estação de pressão. Ele queria o discernimento de tudo que estava acontecendo, ele precisava entender. E aí o Senhor traria a Daniel encorajamento,
Porque no verso de número 12, a palavra que vem a Daniel é: não temas. E marque isso na tua Bíblia. Além de encorajamento, entendimento. Porque no mesmo verso ele diz: Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. E o que ele vai entender? Ele vai entender as coisas que estão para acontecer. Veja o verso de número 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo quando? Nos últimos dias. Mas perceberam como Daniel está sendo chamado a não temer e ganhar entendimento sobre as coisas que devem acontecer no futuro, no último dia. Quando nós voltamos para Apocalipse, capítulo 1, no verso de número 14, a descrição que se segue parece nos mostrar que João está vendo a mesma figura. É alguém com vestes talares, cingidos à altura do peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, olhos como chama de fogo. Os textos de Daniel parecem ser o pano de fundo da visão de João a respeito do Cristo glorificado. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. A cor branca sugere pureza. Está falando do coração puro, inigualável de Jesus. Ele não age, ele não fala com segundas intenções. E o Antigo Testamento fala de alguém que tem os seus cabelos como a pura lã. E veja que curioso, quando essa revelação aparece no Antigo Testamento, não é sobre o filho, mas é sobre o pai. Em Daniel também, capítulo de número 7, verso de número 9. Veja a descrição do ancião de dias. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E nós sabemos, dentro do contexto, que o ancião de dias é uma imagem do pai, e o filho do homem, que aparece lá no verso de número 13, que nós já lemos aqui hoje, é o filho. E por que isso é tão importante? Apocalipse está reforçando a unidade do pai e o filho. A pureza que está no pai é vista no filho. Os cabelos que foram vistos no ancião de dias, lá no Antigo Testamento, agora João contempla no filho. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata do ser do pai. Jesus diria a nós aqui: Zeca, eu e o pai somos um. A revelação do filho é para mostrar-nos o pai. Jesus diria, como disse a Filipe: olha, vocês querem ver o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Quem me conhece, conhece o pai. E João tem exatamente essa revelação. A pureza que está no pai é a pureza que está no filho. Ele está agindo com essa pureza. E ele vê os olhos de Jesus como chama de fogo. Também uma revelação que está em Daniel. É a percepção divina. Imagine o que esses olhos são capazes de contemplar. Os lugares que eles são capazes de penetrar. Os olhos de Jesus estão penetrando nesse momento no mais profundo da nossa existência, do nosso coração. Nós não temos como nos esconder daquele que contempla todas as coisas, aquele que tem os olhos incendiados, mas também que são olhos incendiários. Por quê? Porque as chamas dos olhos de Jesus incendeiam as chamas dos olhos dos nossos corações. E eu oro para que os olhos dos nossos corações sejam incendiados aqui nessa noite. Que a nossa alma seja completamente varrida pelo seu Espírito, que ele possa estar sondando cada quarto do nosso coração, cada parte da nossa alma, porque os seus olhos estão sondando toda a terra, e nós não podemos nos esconder dele nesse momento. E aqui está a base dos juízos perfeitos do Senhor, juízos retos, porque ele trará todas as obras da humanidade à luz. E quem poderá subsistir esse dia? Ele sabe o que eu penso. Ele sabe cada pensamento do meu dia.
Ele conhece cada palavra antes de sair da minha boca. Ele conhece o meu olhar, Ele conhece o meu levantar, o meu deitar. Meu irmão, quem pode subsistir diante dessa presença? Somente aqueles que se renderem hoje aos olhos flamejantes do Cristo, aqui e agora, porque essas chamas hoje purificam o nosso ser. João está contemplando os olhos de Jesus, aquele que é completamente puro, que nos sonda nessa noite. E no verso de número 15 ele prossegue: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. O paralelo continua com Daniel capítulo 10. João parece contemplar o mesmo homem que Daniel, pois os pés eram semelhantes ao bronze polido. E o refino de uma fornalha sugere que o bronze parecia ser uma brasa viva, porque reluzia. Então, o bronze que sai de dentro de uma fornalha. Quando olhamos para a imagem dos pés, os pés estão na base da estabilidade. Os pés apontam para equilíbrio. Assim, a glória, a força, a permanência do reino de Cristo são destacados. O seu domínio, que é completamente estável para sempre. Os tronos passarão, reis cairão, mas o trono dele permanece para sempre. Veja que Daniel, lá no Antigo Testamento, no contexto de cativeiro, de pressões, de muitas perguntas, ele entra num lugar de quebrantamento, de jejum, e Deus ouviu as orações do profeta e contemplou esse quebrantamento, e por isso ele recebeu a visita de um homem glorioso para o encorajar e trazer discernimento sobre o futuro. Eu quero que você preste atenção nisso. Veja que o paralelo com Daniel não é apenas de imagens, mas também de recursos sobrenaturais. Daniel foi encorajado e ganhou entendimento a respeito do futuro. Esse pano de fundo faz sentido quando olhamos para o cenário do século I, o contexto de João. Muitos cristãos sinceros estavam sendo perseguidos pelos poderes desse mundo. Posso dizer uma coisa? Cristãos sinceros também serão perseguidos no tempo presente. No século I, muitos estavam sendo presos e mortos por causa da fidelidade ao Senhor. E nós não podemos ser aqui omissos e presunçosos, escondidos em uma zona de conforto. Existem cristãos no presente século que estão sendo mortos por amar a Jesus. Existem pessoas que estão em lugares onde o evangelho é perseguido. Cristãos são mortos, decapitados. Talvez uma das cenas que esteja mais presente na minha mente, aqueles cristãos mortos no Egito, em rede de TV aberta, simplesmente por amarem a Jesus. Tem cristãos sendo mortos no tempo presente. A gente não pode ficar dentro da nossa zona de conforto e dizer, não, isso não está acontecendo. Está. Mas em momentos de adversidade, talvez o nosso coração precise ser blindado, porque as perguntas vão surgir e não há problemas com as perguntas. Se você está passando por pressões, não há problemas em fazer perguntas em meio às pressões. O que é decisivo, se as perguntas estão sendo feitas num terreno de fé, num lugar de confiança. Daniel estava no meio do cativeiro. João e a igreja do século I receberam discernimento e encorajamento. E nós também seremos guiados pelo Espírito e seremos capazes de discernir os sinais, as coisas que em breve devem acontecer. Só que à medida que a gente discerne o que está por vir, nós devemos ser encorajados. O livro de Apocalipse está escrito para que sejamos encorajados. Por isso, quando os cristãos se sentem amedrontados por ouvir a palavra tribulação, provavelmente a sua interpretação a respeito do livro de Apocalipse precisa de um ajuste. Porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Jesus disse que nós seríamos capazes de discernir os sinais. Nós não seremos agitados como a palha é agitada pelo vento. Os ímpios são assim, nós não. Eu creio que nós ouviremos a voz do Espírito, a voz de Cristo. E a voz de Jesus, como João descreve aqui, é a voz como um som de muitas águas. Eu amo essa imagem, porque eu me lembro de uma viagem que nós fizemos às Cataratas, no Foz de Iguaçu, e lá, quando nós nos aproximamos da garganta do diabo, é assim que eles chamam o lugar da queda das águas, pelo lado da Argentina,
Ali nós precisávamos falar e falar muito alto. A gente tinha que conversar gritando, falando muito alto, porque o som das águas era ensurdecedor. O som de muitas águas silencia todas as outras vozes. Esse é o sentido, porque nós ouvimos a voz de Cristo, é essa voz que está agora ecoando dentro da nossa alma, em meio às tribulações, adversidades, essa voz continuará ecoando, no meio das tribulações, perseguições. Meu irmão, eu não sei o que está para acontecer daqui a algum tempo, daqui a um mês, daqui a alguns anos, mas uma coisa eu estou certo, a voz de Cristo continuará ecoando em nossas almas, Ele está entre nós, Ele está no meio dos 7 candeeiros. Peça ao Espírito para que as demais vozes sejam silenciadas em nome de Jesus, que medos e inquietações sejam silenciados em nome de Jesus. Ele é Deus Emanuel. O verso de número 16 de Apocalipse 1 prossegue: ele tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Por fim, o Cristo tinha na mão direita 7 estrelas. Novamente, nós não precisamos ir ao Antigo Testamento e não devemos perder tempo aqui. O próprio livro de Apocalipse já nos deu a explicação. O capítulo 1, verso número 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Na sequência do texto diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Talvez essa explicação seja uma explicação que nos leva a um desafio, a uma pergunta muito difícil. Quem são esses anjos? Não tem como desviar dessa pergunta. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Olhando para essa perspectiva de um mensageiro, alguns olham para o endereçamento até das cartas que foram direcionadas às 7 igrejas. As aberturas das cartas sempre apontam para ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna. E então entendem que esses anjos seriam os bispos de cada igreja, os pastores, por serem os mensageiros que leriam a mensagem à igreja. Mas há uma dificuldade nessa interpretação. Por quê? Porque a palavra ângelos nunca é associada no livro de Apocalipse a homens. E isso é uma observação que precisamos considerar. Além disso, nós precisamos lembrar que o livro de Apocalipse é literatura apocalíptica. E nesse tipo de gênero, a figura de anjos era comum na literatura apocalíptica. Então, como entender isso? Quando olhamos para o Novo Testamento, nós não temos como negar a existência de anjos. E eu vou dizer, negar a existência de anjos é tão tolo quanto prestar devoção a anjos. Então, anjos existem. E o próprio livro de Hebreus, se você abrir no capítulo 1, no verso de número 14, nós vamos perceber que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Está no texto. Hebreus 1, verso de número 14. Aqui é uma resposta com uma pergunta. Não são todos eles quem? Anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, nós precisamos reconhecer que João pode estar se referindo aos anjos que são convocados a servir as igrejas com respostas às necessidades espirituais. Não há como negar isso. O problema é quando isso se torna devoção, adoração a anjos, e isso seria uma tolice. Mas negar que esses anjos existem e que eles são seres ministradores a serviço dos santos, a serviço da igreja, é negar o que está escrito na palavra. Então, quando nós olhamos para o que está escrito em Apocalipse, mesmo que seja tão estranho a nós, faz sentido vê-los como seres ministradores que recebem uma ordem de Deus. E veja que esses anjos são vistos como estrelas que estão na destra de Jesus, estão nas mãos de Jesus. Jesus tem domínio sobre todos os poderes celestiais.
E isso está harmonizado com o livro de Hebreus, porque o capítulo 1 está falando da excelência de Cristo, aquele que está sobre tudo e todos, até mesmo sobre os anjos. Então é Ele quem domina e ordena o mundo espiritual em nosso favor. Então, quando nós falamos de anjos aqui, por mais estranho que seja, talvez João esteja falando de fato a respeito desses seres ministradores. É Ele, Jesus, quem controla e governa todo o mundo espiritual. E é uma realidade. E isso desafia a nossa mente. E aí eu preciso reforçar algo que eu já disse há alguns dias atrás. É estranho para nós no século 21, mas para a igreja do século I, eles entenderiam essa mensagem. É Jesus quem domina. E ele vê Jesus como alguém que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Quando nós olhamos para essa espada afiada, a imagem aqui, novamente, é nutrida do Antigo Testamento. E Isaías, capítulo 49, traz o segundo cântico do servo. Há 4 cânticos do servo no livro de Isaías, e no capítulo 49, no verso de número 2, Isaías tem uma revelação do servo do Senhor. E ele diz: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Isaías está vendo a obra do servo. E o Senhor fez a boca do seu servo uma espada aguda. Entenda que o gume da espada, o fio de uma espada, refere-se à sua eficácia. Como o contexto de Isaías 49 é o contexto do servo, aqui o profeta não está falando de uma guerra, mas a respeito da eficácia das palavras que saem da boca de Jesus. Eu não sei se você já tentou cortar carne com uma faca cega, principalmente se a carne estiver crua. Você vai esbagaçar a carne toda e não vai cortar. Mas se a faca estiver afiada, ela atinge com precisão e profundidade o ponto desejado. Assim são as palavras de Jesus. Elas são ministradas às 7 igrejas de modo cirúrgico e restaurador. E a gente vai entrar no capítulo 2. O que serão os capítulos 2 e 3 de Apocalipse? Serão o agir dessa palavra de modo específico, agudo, cirúrgico. Essas mesmas palavras se tornarão a régua do juízo no grande dia, porque aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Tessalonicenses nos diz que o homem da iniquidade, e isso é uma figura do anticristo, este será eliminado, será destruído apenas com o sopro da boca do Senhor. Mas veja que essa palavra hoje ainda está nos limpando. Porque quando Jesus fala aos seus discípulos, ele diz: vocês estão limpos pela minha palavra. A palavra dele está nos limpando aqui hoje. E aí surge o último detalhe da revelação do Cristo glorificado nessa passagem, porque diz que o seu rosto brilha como o sol na sua força. Quem pode olhar diretamente para o sol sem sofrer dano nessa contemplação? Acho que aqui está o desespero de Isaías, quando ele vê o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Ele entende que havia acabado de contemplar aquele a quem os serafins não ousavam olhar. E assim, nós vemos que o tema predominante na abertura dessa passagem é a glória de Cristo. A nossa segurança está na glória de Cristo, está na força de Cristo, está no poder de Cristo. Ele é cheio de glória, só que ele não está no trono e nos abandonou, está lá assentado, apático. Não, este que é todo glorioso, João está contemplando no meio dos 7 candeeiros. Ele está agora, em sua glória, perto de nós. Ele está aqui nessa noite. E isso precisa afetar o nosso coração. E isso precisa causar um impacto em nós. Porque no versículo de número 17 de Apocalipse 1, João, após contemplar toda essa visão maravilhosa, ele diz: quando o vi, ele não correu em direção a Jesus e disse: ah, mestre, quanto tempo? Ele tinha intimidade, ele não foi correndo até Jesus e deu um abraço em Jesus, ele não beijou. Quando ele viu o Cristo glorificado cair aos seus pés como morto. Essa é a resposta. Meu irmão, se nós entendermos o que está sendo dito aqui
temor crescerá dentro do nosso coração. E essa é a minha oração nessa noite, que a revelação do Apocalipse produza temor santo dentro dos nossos corações. A reação de João é apropriada, mas deve nos fazer refletir, porque ele tinha intimidade com Jesus, mas ao contemplar Jesus dessa maneira, ele vai ao chão. Ele mesmo não suporta. Por isso eu me pergunto, o quanto nós estamos sondando o caráter glorioso de Jesus. Parece que a gente está tratando Jesus, né, como nosso amigo, e ele é. Mas João, que também o via como alguém tão íntimo, ele cai. Sabe, eu creio que temor santo será gerado dentro dos nossos corações, e isso regerá o encontro com Cristo. Deixa eu dizer algo que é necessário. A boda do Cordeiro desfaz o entendimento criado pela cultura ocidental a respeito do casamento. Porque em nossa cultura, nós temos o entendimento que todos querem ver a noiva. Isso é cultura ocidental. Mas no grande dia, até a noiva cantará: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Até a noiva dirá: é ele, é por ele. Às vezes nós criamos uma ideia romantizada e colocamos o nosso coração no centro. Ah, como todos querem ver a noiva. Não. Me desculpe frustrar, talvez, algumas coisas que já ouvimos e massageou o nosso ego. Todos estarão dobrados e só um assentado sobre todos. É Ele. Eu quero que esse temor enche o meu coração aqui hoje, porque o temor santo nos habilita a permanecer para sempre na presença santa do Senhor. Ao cair diante de Jesus, Ele mesmo, o Senhor, vem com a mão direita sobre o apóstolo. E aí o que ele diz? Lembra lá de Daniel? Ele diz a João: João, não temas, que a mão do Senhor possa estar sobre nós aqui nessa noite. Não temas. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Qual deve ser a nossa reação diante dessa visão avassaladora? Eu fico me perguntando quanta graça há aqui, porque João não é consumido, mas João é posto de pé. Para quê? Para que ele possa cumprir o seu chamado. João vai ser erguido, e é essa graça que está nos alcançando todos os dias, e devemos nos permitir, irmãos, ser encharcados por essa graça. E a base dessa palavra tranquilizadora não é a beleza da noiva. Embora haja a beleza da noiva, a beleza da noiva só é real por causa da beleza do noivo. A base dessa revelação é sobre quem é Jesus, o primeiro e o último. E aí essa expressão também ecoa as profecias de Isaías. Isaías capítulo 44 nos mostra o Senhor como o Criador. Ele está se dirigindo ao seu povo. Veja isso no texto. Isaías 44, o verso de número 2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Você pode receber essa palavra? Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Então, o profeta declarou que Deus é o Criador e que formou o seu povo. Vá ao verso de número 7. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Deus está desafiando os ídolos, a humanidade, nos dias de Isaías. Vocês conhecem o futuro? Vocês conhecem as coisas que vão acontecer? Então alguém diga, fale isso perante mim. Por que eu fiz esse contraste? Ele olhou para o passado, o Deus que criou todas as coisas, que conhece a cada um de nós, que formou e ajuda-nos, mas que também conhece o futuro, e ainda desafia. Tem alguém que conhece o futuro? Se tem, me diga. No meio disso, olha o verso número 6. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Aqui está o ponto. Aquele que conhece todas as coisas, aquele que nos criou e nos formou, que conhece o nosso futuro e ainda desafia essa humanidade e os ídolos desse tempo. Quem é capaz de discernir o futuro?
Ninguém, mas eu sou aquele que conhece cada um de vocês, e eu sou o redentor de vocês. Eu sou o vosso redentor. Eu sou o primeiro e o último. Então não temas. Essa é a mensagem de Apocalipse. Aquele que esteve morto, mas se apresenta a João vivo. Ele diz: estive morto, mas eis que estou vivo, e estou vivo para sempre. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus não apenas ressuscitou, mas o seu corpo jamais foi deixado à corrupção. Ele está vivo para sempre. Essa é a ressurreição que nos alcançou, que já começou em nós, no Espírito. Nós já temos a vida eterna. Jesus é o primeiro fruto da ressurreição e nós fomos alcançados por ele. E aí, por fim, ele revela o seu domínio sobre os inimigos mais sombrios da humanidade: a morte e o inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele triunfou na cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre a morte. Foi na cruz onde ele derrotou as forças malignas desse tempo. Meu irmão, a morte não mais opera sobre nós. O salário do pecado é a morte, mas os nossos pecados foram perdoados. Glórias ao Cordeiro que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Alguém precisava pagar esse preço e ele foi pago na cruz do Calvário. E o inferno? A palavra grega aqui é Hades. Essa palavra no Antigo Testamento era Sheol, usada para a sepultura, o lugar onde se colocam os mortos. Mas no Novo Testamento ela ganhou o sentido de lugar para onde as almas daqueles que morrem vão. E olhando para Lucas, na parábola do rico e o Lázaro, parece que esse lugar é um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Só que o fato de Jesus ter as chaves da morte e do inferno apontam para a autoridade que lhe foi conferida sobre todas as coisas. E eu quero que você guarde algo. Mais à frente aparecerá o quarto cavaleiro. E a gente vai os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um deles é identificado com a morte e o inferno. E a gente está preocupado com o quarto cavaleiro e se esquece que Jesus tem a chave da morte e do inferno. A gente precisa aprender a ler o livro de Apocalipse de maneira correta. A gente precisa. E então, o verso de número 19 e 20, onde João recebe uma ordem expressa: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse é um livro profético. Aponta para as coisas que em breve devem acontecer. Contudo, eu quero que você preste algo e marque isso na tua Bíblia. Apocalipse também fala das coisas que são. Guarde isso. A gente pensa em Apocalipse lá na frente e Jesus está dizendo: não, Apocalipse também é para o presente. As coisas que são. Ao passo que ganharmos clareza e discernimento sobre essas coisas, nós também seremos habilitados a nos posicionar corretamente naquilo que o Senhor fez e está fazendo na história. E aí o verso número 20 nós já falamos aqui. Significa as 7 estrelas, que são os 7 anjos, seres ministradores, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. E aí note que o mistério não é um mistério de segredos. Mistério no Novo Testamento é mistério revelado. Aquilo que em parte conhecemos, mas de modo suficiente para entendermos e compreendermos que há uma realidade que está para ser revelada a nós. A revelação de Apocalipse é suficiente. Ela está aquecendo os nossos corações para nos posicionarmos no tempo presente. Expressa confiança e segurança em Cristo. Sabe, as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Independente do nível de tribulação. A gente entra num lugar de tentar discernir as tribulações e a gente se esquece que a glória que há de ser revelada é infinitamente maior. Em meio às tribulações, qual é o chamado? Perseverança, até o fim. E essa perseverança é fundamentada na revelação de Jesus Cristo. Se alguma coisa estiver te provocando medo a respeito do presente ou do porvir, não temas. Confie. Inquietações, que elas sejam silenciadas pelo som de muitas águas. Dúvidas, tragam para Cristo. E ao invés de cairmos diante dos nossos inimigos, eu quero declarar uma palavra profética sobre as nossas vidas. Nós cairemos rendidos àquele que reina para sempre. Nós não vamos cair diante dos nossos inimigos,
nós vamos cair diante do Senhor, da glória de Cristo. E eu oro pela revelação que incendiará os nossos corações. Eu oro para que temor santo cresça dentro dos nossos corações, à medida que conheceremos mais e mais. Eu oro ao Espírito para que a revelação do Cristo cresça dentro de nós. Coloque a tua mão em seu coração. Senhor, muito obrigado pela palavra.